Olha ao seu redor, a complexidade da natureza, a vastidão de todo o universo. E o que isso te diz sobre a existência de Deus? A Bíblia afirma que todo o conhecimento de Deus está manifesto dentro de nós e na própria criação. Mas se isso é verdade, por que tanta gente ainda o nega? A resposta está em dois conceitos gregos essenciais para a teologia cristã. Primeiro, os aspectos noéticos e segundo, os semióticos. Hoje, nós vamos mergulhar nesses dois aspectos da revelação divina que nos ajudam a definir não só todo o nosso labor teológico, mas a nossa própria jornada de fé. Por isso, fica comigo até o final para você entender a diferença crucial entre o pensamento e a palavra. Eu sou Tiago Rodrigues, pastor e professor de teologia e também sou alguém que foi afetado pela queda e creio que Jesus é o ápice da revelação de Deus. Para começar, vamos direto ao aspecto noético. Talvez você possa pensar que essa palavra venha da ideia de Noé, alguma coisa a respeito ali do dilúvio, mas não tem nada a ver. Essa palavra vem do grego noesis, que significa pensamento ou inteligência. Em alguns momentos, ela também pode ser usada como mente. Portanto, na mentalidade grega, ela traz a ordem do raciocínio, o pensar em silêncio. Por isso, na teologia, o aspecto noético mostra como Deus se revela dentro da estrutura do nosso pensamento. João Calvino chamava isso, no tempo dele, de divinitatis sensu, ou seja, o senso da divindade. Desde a criação, o próprio Deus se manifesta no pensamento do homem, com a ajuda de vestígios. Voltemos o nosso olhar então lá para os primórdios. Desde a criação, o próprio Deus se manifesta no pensamento do ser humano com a ajuda de alguns vestígios, ou seja, de toda a obra das suas mãos. A Escritura reforça isso tanto no Salmos 19, quanto também em Romanos, no capítulo 1, versos 19 a 20, que Paulo diz assim, claramente, preste atenção, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, e sua divindade claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que Deus fez. Isso significa que nós podemos notar que há um Deus desde o início de todas as coisas. Portanto, todo ser humano possui esse pensamento de Deus, mesmo que este ser humano faça questão de negá-lo. Mas, se o pensamento de Deus e os vestígios da natureza estão em toda parte, por que o conhecimento de tudo isso não é perfeito para todos? A verdade é que a queda nos atingiu. A queda tacou fogo no parquinho. O pecado fez com que o homem não conseguisse mais enxergar que há um Deus apenas por meio desses vestígios ou daquilo que Calvino chamou de divinitatis sensum. Por isso, o conhecimento ficou totalmente obscurecido. E sendo assim, o aspecto noético faz com que todos os seres humanos se tornem indesculpáveis. Por quê? Porque mesmo que nós olhemos para a criação e entendamos que há um Criador, isso não faz com que sejamos libertos, não faz com que sejamos salvos dos nossos pecados. E é aqui que entra o segundo e mais fundamental aspecto da revelação, que é o aspecto semiótico. Vejamos que enquanto o aspecto noético é o pensamento, o aspecto semiótico é exatamente o que faz relação do pensamento com a linguagem. É a ideia da relação entre o pensar e o falar. É como o estudioso da palavra pega o seu pensamento e o expõe para a igreja, para o seu ouvinte, para o seu discípulo. Por isso, aplicado à revelação, o aspecto semiótico é quando o logos de Deus, a palavra de Deus, é suficientemente externada. Sendo assim, a palavra toma forma e a revelação de Deus se torna ainda mais clara aos homens. E é exatamente isso que nós vemos em João, no capítulo 1, verso 1 e também no verso 10. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo estava no mundo.
O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O termo grego que João usa para o verbo é logos, e esse logos é Cristo, porque ele é a manifestação do aspecto físico da palavra, é onde o aspecto noético gera um pensamento acompanhado de vestígios, e o semiótico é a revelação do Cristo encarnado. Não sei se você está compreendendo, mas eu quero explicar um pouquinho mais. Com a encarnação do Verbo, veio a libertação do homem à extrema ignorância que o ser humano tinha do conhecimento de Deus. E o que antes estava obscurecido pelo pecado se tornou límpido, se tornou claro mediante a luz irradiada pelo Logos. Diante disso, esses dois contrapontos nos levam a pensar como Deus faz com que nós possamos o conhecer. O próprio Deus se revelou de forma gradativa, de forma progressiva, para que toda a humanidade entendesse que todo o conhecimento habitava exclusivamente nele. Para que Deus se torne plenamente conhecido, é preciso ter acesso somente pelo Logos encarnado, que é o Filho amado dele. A natureza somente não consegue mostrar Deus perfeitamente, porque, como eu disse no início, a natureza é um vestígio e não tem como o vestígio ser exatamente a coisa para a qual ele aponta. Por isso, o vestígio jamais será como o Verbo encarnado. E é aqui que entra a revelação mais precisa que um homem necessita para ser salvo. E essa revelação se dá somente por meio da figura de Jesus. O conhecimento que nós temos a respeito de Deus só se tornou então possível porque Ele mesmo, de forma bondosa, amorosa, graciosa, quis se manifestar a nós. Contudo, a gente não pode pensar que nós somos seres autônomos. Nós só conseguimos sair da escuridão da ignorância porque a luz de Cristo foi acesa diante dos nossos olhos, para que a gente pudesse enxergar aquele que detém todo o conhecimento de todas as coisas, que é o Cordeiro de Deus. E se você gostou desse vídeo, que se aprofundou um pouquinho mais nas questões teológicas, que falou a respeito do pensamento e da palavra, deixa a sua curtida. Eu acho que esse vídeo merece a sua curtida. O que você acha? Eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, enfim, compartilha esse vídeo, me ajuda a propagar essa mensagem e deixa aqui nos comentários a sua sugestão de vídeo, o assunto que você gostaria que nós abordássemos aqui. Seria um prazer fazer um vídeo de acordo com aquilo que você pedir nos comentários. E como este é um canal que ainda está apenas começando, cada uma das suas sugestões, a sua curtida, o seu compartilhamento é de grande ajuda. No mais, eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua atenção. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até mais.